Hoje é quinta-feira e você já sabe, é dia de TBT-RN. Há exatamente 2 anos mostrávamos aqui no Rural Notícias, inclusive coincidentemente eu estava na apresentação também, a gente mostrou que o Brasil havia exportado mais de 500 mil toneladas de frutas no primeiro semestre de 2021, um avanço de quase 30%. Vamos relembrar. O Brasil embarcou 515 mil toneladas de frutas no primeiro semestre de 2021. De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, compilados pela Abrafrutas, o volume é 29% superior ao primeiro semestre do ano passado. A receita teve aumento de 40% e totalizou 440 milhões de dólares. Para entendermos melhor o que impulsionou esse aumento nas exportações, a gente conversa agora com o presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho. Guilherme, primeiramente, boa noite. Eu queria saber, então, o que mais impulsionou essas exportações nesse primeiro semestre de 2021? O mundo está consumindo mais alimentos saudáveis. Isso é muito interessante e nós estamos vendo isso nos números. Os números é que nos dizem. Nós estamos vibrando. Em um semestre, nossas exportações subirem 40%, tá certo? Em dólar é fantástico. E subirem 29% em volume é fantástico. Isso nos faz acreditar mais do que nunca que no final desse ano nós vamos bater a nossa meta de $1 bilhão de frutas exportadas. E passados 2 anos, qual o panorama atual das exportações brasileiras de frutas? É isso que vamos saber agora ao vivo. E quem já está aqui com a gente para atualizar essas informações é o diretor da Abrafrutas, Guilherme Coelho. Guilherme, previsões aí então que a gente acompanhou, tinha meta, eu quero saber se essas previsões elas foram alcançadas de forma parcial ou de forma total. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Nós, de fato, naquele ano batemos o grande recorde, tá certo, de $1 bilhão, foi $1 bilhão e 60 milhões de dólares, em plena pandemia, o mundo entendendo que precisava e continua precisando comer mais saudável, mais frutas. Mas de lá para cá tivemos muitos percalços. Nós lembramos aí da grande dificuldade da logística. A gente aqui volta a lembrar, faltava contêineres ficavam presos entre a Ásia e os Estados Unidos, os fretes pipocaram de preço, em alguns lugares quase dobraram, está entendendo? Depois tivemos a crise fortemente dos adubos, da parte de fertilizantes, não é? Que a gente eu tive na Rússia, não é? Justamente com a missão presidencial para tentarem mandar mais fertilizantes que nós estávamos precisando, os preços subiram. Então depois chegou aqui essa questão de chuvas em excesso, seca no sul, chuvas demais no nordeste. Primeiro semestre comprometeu a safra. Então, de fato, quem mexe com o agro, a gente mexe com muitas variáveis, né? Mas o que é que a gente está entendendo? Que nós estamos retomando a nossa passada. O ano passado, infelizmente, nós não conseguimos chegar a $1 bilhão, chegamos bem pertinho, mas nós da fruticultura continuamos na nossa meta, continuamos na nossa passada, continuamos acreditando, continuamos abrindo mercado, que isso é muito importante. E nesses últimos 2 anos, nós abrimos o mercado da Argentina para o abacate, o melão para a China, a Bolívia nós abrimos a uva, tá certo? A Colômbia a maçã, o Chile a lima ácida. Agora mesmo, lá no começo de setembro, eu estou indo a uma grande feira chamada Fruta e Logística Ásia, em Hong Kong, onde nós queremos ver se até o final do ano a gente abre a uva para a China, vai ser muito importante. Então, nós continuamos muito otimistas, tá certo? E é muito importante dizer a vocês de que o grande semestre, tá certo, para as exportações de frutas é o segundo semestre. E se nós pudéssemos escolher qual é o trimestre mais forte, é o último trimestre, tá certo? É outubro, novembro e dezembro. Então, a gente pensa que temos espaço para que a gente possa cada vez mais avançar. Nós não tivemos aí nos dados fechados dos 6 meses desse ano. Mas se nós compararmos os 5 meses de 2023 com os 5 meses de 2022, nós crescemos 22% em dólar
e 4% em tonelagem em relação ao ano passado. Guilherme, então vamos repassar, né? Nesses 2 anos foram muitas dificuldades, a gente não pode esquecer que teve a pandemia, né, nesse período, como você falou, mexeu com a logística, mexeu com as entregas. O ano passado você trouxe aqui para a gente, atualizando também, não atingiu a meta, mas, por outro lado, abriu novos mercados, né? A gente tem até dados de que essa exportação caiu 12% no ano passado, em 2022, mas teve esse outro lado positivo, abrindo novos mercados de frutas. A projeção para esse ano, então, é de melhora, né? Até os 5 meses que já estão fechados foram bons, vai fechar agora esse primeiro semestre completo, mas o olhar, o radar vai estar, então, nesse último trimestre. Então, dentro desse cenário, Guilherme, o que pode impactar essa boa expectativa nesse segundo semestre? O que pode acontecer que não se cumpra a meta para esse ano? Olha, veja só, nós ouvimos falar bastante e nós sabemos que o Nordeste ele é muito forte nas exportações de frutas, principalmente aqui nesses 4 estados, que é Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte. Nós, nos últimos anos, as frutas mais exportadas, um ano é melão, que reina no Rio Grande do Norte, outro ano é manga, que reina aqui no Vale do São Francisco. Então, nós estamos muito otimistas. Também por quê? Porque se fala no El Niño. Na hora que se fala no El Niño, significa menos chuvas no Nordeste. O que nos atrapalha bastante aqui no Nordeste é que, quando chove, atrapalha o exportador, ele fica receoso com a qualidade da fruta. Muitas vezes racha ali uma baga de uva, entra uma doença, e ele não controla direito. Então, ele fica com medo de exportar o problema em dólar e o problema em euro. Mas com essa conversa do El Niño, o que é que pode acontecer? Que essas chuvas que tumultuaram a vida da gente em outubro, novembro, do ano passado, são chuvas atípicas, fortes e antecipadas, elas estão havendo. Isso significa que a gente vai poder ter mais um produto de qualidade, poder exportarmos, assim, vamos imaginar, sem medo. E vamos sempre lembrar a todos, tá certo, de que o nosso país é um país grande, são 220 milhões de habitantes. Nós temos um mercado interno forte. Muitas vezes a gente vai falar do Chile, vai falar ali do Peru, mas são países pequenos, eles não têm mercado interno. Então, eles mandam a maioria das frutas dele para fora. E nós não, nós temos um mercado interno forte e robusto, que consome, e por isso que a gente cada vez mais quer abastecer o mercado interno com qualidade e enviar nossas frutas para o mundo com qualidade. Tá certo. O Brasil se destacando aí no cenário das frutas, então, né, nos 2 quesitos, aqui no mercado interno, aquecido, e também nas exportações, e que feche o ano de 2023, né, Guilherme, com a meta cumprida. Obrigada, boa noite. Obrigado, um abraço. Vamos comer mais frutas. Vamos, todo dia. Bom, nutritivo. Obrigada.